Olá, me chamo Laíse e sou técnica no programa Formação. E hoje estamos aqui no espaço do Preta Hub para mais uma oficina com o apoio do FUNCAT. O tema da oficina de hoje é Pensando o Acolhimento Familiar, o papel do vínculo no desenvolvimento das crianças. Uma boa oficina! Oi, gente, bom dia. Vou me posicionar aqui. Pegar o meu tempinho aqui para também não me perder. Muito bom estar com vocês hoje, nessa sexta-feira, quase fim de ano, quase Natal, né? Super feliz que vocês estão aqui, algumas pela segunda vez, marcando presença. Algumas que eu também já conheço, que são muito queridas, que já participaram desse projeto do qual eu faço parte. Vou começar contando um pouquinho desse projeto, porque é a partir dele, dos resultados que a gente vem obtendo, que eu construí essa oficina e a oficina da quarta-feira passada, que foi com mais foco no acolhimento institucional. Então, o projeto EI3, do qual eu faço parte, é um projeto de instituições e universidades americanas, em parceria com instituições aqui de São Paulo, que está sendo feito desde 2022, com o objetivo de compreender e documentar o impacto do acolhimento no desenvolvimento de bebês de 0 a 2 anos. Então, a parte do Instituto Fazendo História, da qual eu sou da equipe, né, a gente atua tanto em casa de família acolhedora, como em instituições de acolhimento aqui de São Paulo. A gente seleciona um educador ou um cuidador de referência da família para fazer um trabalho do bebê com esse adulto no fortalecimento de vínculos e promoção do desenvolvimento infantil. Então, algumas coisas que eu vou trazer aqui, alguns vídeos, tem como base esse projeto que eu venho trabalhando, tá bom? Então, a gente vai falar, né, pensando no acolhimento familiar, o papel do vínculo e do desenvolvimento na infância. E aí, o que é desenvolvimento, né? Só para a gente começar no mesmo pé. O desenvolvimento, ele vai se dando ao longo da nossa vida, né? Se hoje eu estou aqui conversando com vocês, é porque eu adquiri algumas habilidades que me permitiram estar aqui. Então, a primeira delas, habilidades motoras, né? De estar aqui em pé com vocês, conseguindo sustentar todo o meu corpo. A comunicação, minha voz, consigo falar com vocês, construir frases que fazem sentido para vocês. Conseguir construir essa oficina, essa apresentação de slides, que aí já me demandou um desenvolvimento, né, de habilidades cognitivas maiores. Então, a gente vai construindo e adquirindo novas habilidades ao longo de toda a nossa vida. Mas o que a gente vai ver aqui nesse primeiro slide, que eu vou pedir para a Laíse colocar, é um gráfico que vai mostrar o nosso desenvolvimento em relação à idade. Eu vou aqui só um pouquinho bem perto, não sei se todos conseguem ver. Eu trouxe esse gráfico, então, para mostrar para vocês como é que acontece o desenvolvimento. Aqui embaixo, a gente tem os meses de idade. Aqui, ó, é o primeiro ano de vida, então 2 meses de idade, 4, 6, 8, 10 meses, quando o bebê tem essa idade, e aqui a gente já está falando de anos. Então, percebam, né? Ali na linha vermelha, a gente tem o desenvolvimento das nossas habilidades sensoriais, que são, por exemplo, visão e audição. É o desenvolvimento de coisas mais básicas, né? A gente sabe aqui, quem já teve contato com bebês, que os bebês escutam a gente, os bebês conseguem enxergar a gente, eles vão desenvolvendo isso logo no primeiro mês de vida. Do primeiro ao segundo mês, a gente tem uma super crescente nesse desenvolvimento, que vai caindo ao longo do tempo. Então, ali, quando por volta de 3, 5 anos, a gente já tem esse desenvolvimento completo. O que ele adquiriu ali é o que ele vai ter para a vida dele. A linha azul, a gente está falando da linguagem. Então, vejam que a linguagem ela também tem um salto nesse primeiro ano de vida muito significativo. Então, ali, por volta dos 8 meses, é quando a criança ela já está mais comunicativa, ela já está compreendendo muito do que a gente está falando com ela, o significado das palavras na nossa cultura. Embora elas ainda não consigam verbalizar as palavras, formar frases, o desenvolvimento da linguagem ele já está a todo vapor.
E, por último, que são as habilidades cognitivas, funções cognitivas, que são essas, né, de compreensão do que está sendo dito ou de algo que a gente está lendo, de tomada de decisões, da gente tomar cuidado com a nossa impulsividade, raciocinar ali o que é que a gente vai fazer. Esse é um desenvolvimento que aí sim ele nos acompanha por bastante tempo. Então, se a gente vê aqui no primeiro ano, ele começa a crescer, atingindo um ápice ali 5 a 7 anos de idade, e vai caindo, mas, enfim, vai acontecendo também até os 18 anos. Então, gente, esse gráfico ele mostra para a gente que o nosso cérebro ele é construído como um edifício. Primeiro, a gente constrói essa fundação, que se daria do desenvolvimento das coisas mais básicas. E aí, a depender da fundação que a gente tem, que a gente consegue erguer um prédio mais alto, mais forte, ou não tão alto, não tão forte. Então, esses primeiros anos de vida, esse primeiro ano, o que a gente chama de primeira infância, que são ali os 6 primeiros anos, eles são importantíssimos quando a gente fala do desenvolvimento dessa pessoinha para a vida toda. É por isso que hoje a gente escuta muito, né, do quanto a gente precisa investir no bebê, quanto a gente precisa investir na primeira infância, para que ela possa ter essa construção bem sólida das coisas mais básicas, e aí sim subir um prédio alto, um prédio forte. Então, essas primeiras experiências são importantíssimas. Não significa que as crianças maiores, os adolescentes, também não vão ter um desenvolvimento. Eu comentei na semana passada que eu ganhei de presente de aniversário uma aula de cerâmica de uns amigos e fui fazer pela primeira vez. Não sei se vocês já fizeram, foi divertidíssimo, recomendo. E aí eu fiquei pensando muito no desenvolvimento enquanto eu produzia ali minhas coisinhas. Porque, num primeiro momento, a gente recebe a argila e a gente tem a capacidade de moldar aquela argila da forma que a gente quiser. Então, a gente vai escolher nesse primeiro momento se a gente quer construir um copo, uma xícara, um prato. A gente tem muito mais mobilidade da argila nessa primeira fase, que eu penso que se assemelha muito à primeira infância. Na primeira infância, a gente tem uma mobilidade cerebral e uma possibilidade de desenvolvimento e sinapses muito grande. Num primeiro momento, que foi a segunda aula que eu fui, ali já estava o meu objeto. Eu escolhi fazer um potinho e ele já estava pronto. Mas eu ainda trabalhei em cima dele. Então, eu lixei a minha peça, eu pude escolher deixar ela mais ou menos lisa. Eu pintei a minha peça, o que deu uma outra cara, né? A pintura dá uma outra cara para o negócio. Alguns colegas escolheram transformar de copo para xícara, então conseguiram anexar ali o lugar que a gente segura da caneca. Então, é possível ter transformações nessa segunda etapa. Mas quando a gente fala da primeira infância, a gente está falando, sim, dessa possibilidade de moldar para a forma, né, ali, de fazer uma mudança muito mais significativa. Bom, então, eu trouxe aqui a frase de um professor de Harvard, que é um dos professores que participa dessa pesquisa que eu trabalho, que ele vai trazer uma contribuição super importante do que é que a gente já aprendeu hoje, o que é que a gente já pode afirmar hoje em termos de desenvolvimento. Então, ele diz assim: o que nós estamos descobrindo, tanto em pesquisas sobre comportamento e desenvolvimento, como em estudos sobre neurociência e biologia molecular, é como as experiências pelas quais passamos desde o nascimento literalmente se inscrevem no nosso organismo e moldam a nossa capacidade de aprendizagem, nossos comportamentos, nossa saúde física e mental. Então, o que ele está propondo, está dizendo que a gente já sabe, que os estudos já mostraram, é que o cérebro do bebê está lá pronto para ser moldado, pronto para crescer. Não à toa a gente nasce com uma cabecinha menor, com aquela moleirinha, para a gente ter a capacidade de expansão cerebral. E isso vai ser moldado de acordo com as experiências pelas quais o bebê está vivendo. Experiências boas e experiências ruins. Ambas as experiências aí vão fazer parte dessa construção do cérebro e da vida do bebê, do desenvolvimento dele.
Então, a arquitetura do nosso cérebro, ela é resultado da interação entre a genética e o ambiente, como uma semente. Uma semente, ela tem uma capacidade de vir a ser uma árvore. Então, por exemplo, uma semente de... Aqui eu entreguei que eu não entendo muito de agricultura e tal. Uma semente de maçã, ela vai ter a capacidade de se transformar numa árvore de maçã. Mas ela tem essa capacidade. Se ela vai se transformar ou não, vai depender do ambiente em que ela vai ser colocada. Pode ser um ambiente mais favorecedor dessa árvore, de crescer uma árvore bela, grande, com muitos frutos. Pode ser um ambiente que não vai propiciar ali esse amadurecimento da semente para que ela se transforme em árvore. Tem um autor da psicanálise? Laís, pode ir? Por favor, obrigada. Ele se chama Donald Winnicott. Conhece? Que legal, adoro ele. Ele é um queridão, ele é pediatra e psicanalista. E ele fala disso, né, de forma mais teórica mesmo, trazendo para os conceitos da psicanálise. Ele constrói na vida dele toda uma teoria do amadurecimento humano que vai dizer exatamente isso, que a gente tem uma tendência inata ao amadurecimento e desenvolvimento, mas que a gente precisa, para que isso aconteça, de um ambiente suficientemente bom. Então, ele determina dessa forma, suficientemente bom. Por quê? Porque ele precisa ser bom. Ele não vai ser perfeito nunca, mas ele precisa ser suficiente para que aquilo aconteça. E nessa oficina de hoje, né, o que eu pensei é de explorar um pouco com vocês o que é que a gente pode fazer ou o que é que significa termos um ambiente suficientemente bom, né? De que forma a gente oferece esse ambiente para as crianças que estão acolhidas conosco, né, ou com as famílias com as quais a gente trabalha, para que elas possam se desenvolver, pensando justamente que, embora o acolhimento seja provisório, a gente já sabe que esses anos, esses meses são importantíssimos em termos de desenvolvimento. A gente não pode esperar para que a criança volte a se desenvolver na sua família, porque isso significaria perder muita possibilidade ali do que pode acontecer, né? Danos que podem até ser irreversíveis. Vamos lá. Tá bom. Eu queria trazer para vocês aqui, gente. Laís, e o nosso intervalo é 11? 11? Tá bom. Vocês já ouviram falar desse fenômeno que aconteceu aqui no nosso mundo, na Romênia? Esse acontecimento terrível, né, que aconteceu lá e que a gente pôde aprender muito com ele e que a gente espera que isso não se repita, enfim, nunca mais. Vou contar um pouquinho para vocês do que é esse negócio que a gente chama de órfãos da Romênia e depois a gente vai assistir um videozinho também falando sobre esse assunto. Então, lá em 1966, na Romênia, esse ditador Nicolau, não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome aqui, ele criou uma política de aumento populacional da Romênia. Então, ele esperava que a população de lá crescesse muito e ele queria que isso fosse feito de uma forma muito rápida. Então, o que ele fez? Ele proibiu os contraceptivos. Como ditador, ele tinha esse poder lá, né? Ele proibiu os contraceptivos, ele criminalizou qualquer tipo de aborto, ele fez uma política gigantesca de vigilância sobre as mulheres e seus corpos. Então, os médicos da época eram obrigados a fazer perguntas íntimas para as mulheres. Por que é que você não tem filho? Como é que está a sua menstruação? E ficar muito atentos a essas mulheres sem filhos na época. E ele ainda, por cima, para piorar, ele criou um imposto altíssimo para famílias que tinham menos de 5 filhos. Então, ele fez tudo isso para que as pessoas começassem a ter mais filhos, porque era o que ele queria para o país dele, né? Bom, como resultado, 1 ano depois, claro, que já começaram a aparecer, né, os resultados, essa explosão da taxa de natalidade na Romênia. Muitos bebês começaram a nascer. Em resposta, muita mortalidade infantil e de mulheres também. E, tendo em vista um governo precário,
sem pensar em como é que as famílias fariam para manter esses filhos todos que elas estavam tendo, muito abandono de crianças. Então, os números de crianças que começaram a ser abandonadas subiu expressivamente, né? As famílias não tinham como manter esses mais de 5 filhos, não davam conta, enfim, crianças começaram a aparecer. E esse cara, claro, não tinha se preparado para nada disso. O que ele pensou? Vou criar instituições gigantescas pelo país e colocaremos essas crianças lá. Pode passar, foi isso que ele fez mesmo. Então, ele criou instituições por todo o país superlotadas, porque o número de crianças era enorme, não tinha preparo nenhum para a construção desses abrigos. Então, instituições superlotadas, falta de profissionais, falta de adultos nesses lugares, ninguém estava preparado para esse número de criança. Então, o número de crianças em relação a adultos era desproporcional. Assim, a gente tinha quartos com 100 crianças dormindo no mesmo quarto. É muito, muito grave. E, claro, vamos pensar, um monte de criança, poucos profissionais que não tinham preparo, não tinham treinamento. Como é que eram esses cuidados? Eram cuidados extremamente básicos, mínimos, mecânicos, físicos. Então, uma linha de produção. Põe um bebê, troca a fralda, tira, né? Põe um outro, troca a fralda, vai. Hora da mamadeira, muito comum, eles colocavam a mamadeira no próprio berço, não tinha tempo de pegar a criança para dar a mamadeira. Então, encaixavam a mamadeira no berço, as crianças mamavam sozinhas. Ah, tem um bebê que, enfim, fez cocô fora da hora. Ninguém ia ver isso. Ele seria trocado ali naquele horário que era estabelecido para isso. Então, os cuidados ali, não preciso nem dizer, né? Não atingiam as necessidades emocionais dos bebês. As pessoas não falavam com os bebês, não se importavam se aquele bebê estava mais apático, precisava de mais estímulo, ou claramente nada disso estava sendo cuidado. Esse ambiente, com certeza, não era um ambiente suficientemente bom. E aí, enfim, as crianças ficaram lá por muitos anos. E em 1989, quando esse ditador cai, o mundo descobre essa realidade chocante que estava acontecendo ali na Romênia, de mais de 170 mil crianças nessas condições muito, muito precárias. E aí, é claro, né, também, à medida em que o governo foi dando errado, as instituições mais superlotadas, até, né, tem muitas histórias de abrigos que aí não atendiam nem nas necessidades físicas mais dos bebês. Então, bebês subnutridos, a gente teve essa série de coisas. Então, a negligência afetiva e os seus efeitos puderam ser investigados, infelizmente, de uma realidade que estava lá, né? Então, frente a essa realidade, os pesquisadores foram atrás dessas crianças, acompanharam elas por muitos anos para entender quais seriam os impactos daquele momento da vida delas de extrema negligência afetiva no seu desenvolvimento e na sua vida. Esses pesquisadores, só a título de curiosidade, são os pesquisadores da pesquisa de hoje para a qual eu trabalho. Então, eles estão há muito, muito tempo estudando essa questão da negligência. Claro que, lá atrás, nesse contexto de ditadura, de instituições gigantes, superlotadas, hoje em outro cenário, né? As nossas instituições hoje, por mais que a gente tenha instituições de acolhimento fora do ideal, elas hoje seguem algumas diretrizes, né, que buscam prevenir ou evitar que grandes violências e negligências aconteçam como aconteceram na Romênia. Então, o que é que eles observaram como efeito? Primeira coisa que um dos professores fala, que nem sei se ele fala no vídeo, mas vou adiantar para vocês. Quando eles chegavam nesses abrigos, de milhares de crianças, eles não escutavam um pio. As crianças não choravam. Não choravam mais, exatamente. Elas choraram, né? O que eles puderam descobrir, né? Elas choraram tanto e não foram atendidas que elas desistiram de chorar. Porque elas entenderam que ali não tinha ninguém que ia responder ao que elas precisavam. Então, instituições completamente silenciosas, crianças desnutridas, com baixo peso,
repetição de movimento. Então, muitas crianças fazendo aqueles movimentos que hoje a gente atribui a outras, né, patologias, ao autismo principalmente, os movimentos repetitivos de corpo, de cabeça, e foram descobrir por quê. Porque elas precisaram encontrar sozinhas algum jeito de se regular, de se acalmar, de interagir com alguma coisa, e elas interagiam com o próprio corpo, porque não tinham adultos ali para interagirem com elas. Uma imaturidade do cérebro, do sistema nervoso gigantesca, então um atraso cognitivo, um atraso no QI muito significativo, muito grande em relação às crianças que estavam, né, nas suas famílias, enfim. Atrasos motores também completamente severos, as crianças ficavam o dia todo no berço, presas no quarto, né, não conseguiram desenvolver a nossa mobilidade. E essas dificuldades emocionais também e comportamentais muito graves. Eu vou mostrar um vídeo para vocês dessa história. Vocês vão conhecer um dos pesquisadores, o Charles. Queria fazer adendos aqui antes da gente assistir. No vídeo, vocês vão ver, eles traduzem família adotiva, não é. É foster family, família acolhedora. Então, quando ele fala família adotiva, não é, gente. É família acolhedora que ele está falando. E também trazer isso, né, gente? Não existe uma correlação com o que aconteceu na Romênia e o que acontece com os bebês em acolhimento institucional hoje, né? Acho que isso é importante dizer, porque às vezes parece que a gente está dizendo que os abrigos são assim. Até hoje não são, né? Embora alguns estejam longe do ideal, também são situações diferentes. Então, tome mais cuidado no olhar de assistir esse vídeo. Romania had a very bad history of institutionalizing kids because of the previous dictator who ran the country. It was an experiment in social engineering. So by 1989, when he was tried and executed in a coup, there were more than 170,000 kids living in institutions. And we were actually invited in by a member of the government who wanted to close down institutions and thought if he had science to back him up, they would be more successful. So in our case, the treatment was high-quality foster care, which we had to build ourselves because there was none in Bucharest, Romania when we started. So we studied a large number of kids when they were babies, and we did an extensive assessment on them in many domains, brain, cognition, language, and then half of them were placed in high-quality foster care and half stayed in the institution because there was no foster care for them. And we've studied their development for the last 12 years in many, many different domains. Now, what's powerful about this is that we knew that over time, many of the kids in the institutional group would leave the institution because we had no control over this. The government did this. But it turns out it didn't matter. If you were assigned to the institutional group and spent more than just a few years there, 12 years later, you still suffer the consequences, even if you were in a family after the age of 4 or 5, because it was where you spent those years in those first few years of life that was most critical. One reason people have studied children who are growing up in institutions is it's a way to understand what happens when the brain is deprived of all sorts of experiences. So in many institutions, babies lie in a crib staring at a white ceiling for the first year of life. So there's no visual information. There's nobody talking to them, no one touching them except to change them a few times a day. So the kind of deprivation that occurs in institutional environments leads to a whole cascade of effects. One is that they've diminished IQ, they have lower IQ, severe language problems, severe attachment problems. They don't know how to have a relationship with an adult. As they get older, they also don't know how to have a relationship with peers. Tem exemplos já que mostram que bebês que foram cuidados só no nível da necessidade, então troca a fralda, aquece, alimenta, desenvolveram algo que foi chamado de hospitalismo, que são depressões graves, às vezes levando à morte, ou problemas de desenvolvimento bem sérios desses bebês, né? Então, cuidar do bebê só no nível da necessidade não constitui um sujeito nesse bebê. Institutions are not new. They've been around for hundreds of years. When I was in Salvador a few months ago, we went to see an institution, and it was, by all accounts, a wonderful place. It was
brightly colored. There were a fair number of caregivers to take care of a number of children. Whereas in Romania, there might be one person to take care of 15 kids. There, it was probably one person to take care of just a few kids. The people who worked there clearly were invested in the children. But the fact is, those are not permanent caregivers. At the end of the day, those caregivers go home to their own families, and those kids stay in the institution. So there are model examples, just like in Salvador, of so-called good institutions, and those kids will have much better outcomes than our kids do. They'll have more normal IQs and the like, but they'll still suffer from social emotional problems because of a lack of a consistent person to invest in them. When families say to me, well, are you saying we should never adopt a 4-year-old who spent 4 years in an institution? I would say, no, I'm not saying that at all. I'm just saying that just be prepared that it will take more work to help that child. Kids coming out of institutions are likely to feel like, imagine in a room of glass walls, and you don't know where the boundaries are, so you have to keep smashing into the walls to see where they are. So kids will test limits. So the parents are going to have to set limits, and they're going to have to show them that no matter what they do, they still love them. Bom, gente, então o que ele vai dizendo aqui, né? Justamente que ele entende que hoje as nossas instituições não são como as instituições lá da Romênia, mas que ainda assim, ainda que sejam instituições boas, a gente tem essa questão que a gente não tem cuidadores permanentes ali. A gente vai ter pessoas que trabalham por turnos e que, enfim, podem ser afetuosas, podem ser carinhosas, podem estimular essas crianças, mas que, se a gente pensar em termos do que seria melhor, o que seria ideal, é claro que seria que essas crianças pudessem, então, ter um contato com cuidadores mais permanente. Né? Tem uma psicanalista, não sei se vocês vão achar muita viagem isso que eu vou falar, ela chama Melanie Klein, e ela vai falando que a gente, quando criança, a gente vai aprendendo muito sobre a vida quando a gente pode brigar ou machucar alguém e ir lá e pedir desculpa para a pessoa. Ela fala que a gente precisa muito dessa reparação, a gente se reparar. Puxa, briguei com você, ai, mas me desculpa. Ai, não quis conversar com você. Ah, mas agora eu quero. Ela vai falando que isso ajuda muito na nossa constituição enquanto pessoas e até no nosso sentimento de culpa que a gente tem aí na vida por tanta coisa. E ela, lá atrás, falava das crianças institucionalizadas que não tinham essa possibilidade de brigar com alguém, se desculpar com a pessoa, porque brigava com um, né? No outro turno era outro que estava lá. Então, como que fica essa relação e esse desenvolvimento da subjetividade com crianças que não têm esses cuidadores mais permanentes, né? Fora os turnos das instituições de acolhimento, a gente sabe do inúmero, né, do grande número de rupturas que acontecem ali, infelizmente, hoje. Essa é uma realidade que eu vejo no meu trabalho, né? Infelizmente, cuidadores que não aguentam, pelos motivos, ficar ali. Então, a equipe troca muito a equipe. Então, uma série de rupturas que não vão sendo favoráveis para o desenvolvimento dessas crianças. E aí, né, o que ele fala é como estar numa família acolhedora pode ser um diferencial gigantesco no quanto essas crianças vão se desenvolver ao longo das suas vidas. Porque é isso que ele diz. Os primeiros anos de vida são muito importantes em termos de experiências, né? Então, que ambiente a gente está oferecendo nesse primeiro tempo de vida que é tão importante? Aí, claro, né? Não basta ser família acolhedora, tem que ser uma família acolhedora também com qualificações, com entendimento do que é preciso, o que a gente faz, então, para atender as necessidades dessas crianças, que estava conversando com a Lumena, né? Tem histórias difíceis, né? Já iniciam a vida com alguma ruptura que seja. Então, como é que a gente atende às necessidades dessas crianças, né? Como é que a gente constrói nas famílias acolhedoras um ambiente suficientemente bom para prover as necessidades? Então, a resposta que eu daria para vocês é falar sobre o vínculo. É o atendimento das necessidades emocionais dessa criança.
para muito além das necessidades físicas que ela tem, né? Ela precisa ter atendidas as suas necessidades emocionais, e a gente vai falar aqui como é que a gente pode fazer isso, então. Bom, o olhar, então vamos começar pelo olhar. Queria fazer uma atividade com vocês rapidinho, acho que vai dar tempo. As meninas já fizeram na semana passada, mas vamos repetir. Queria pedir para vocês levantarem e acharem uma dupla que está na frente de vocês. Acha quem está na frente de vocês. Se não tiver, vou pedir talvez para que alguém vá para o outro lado. Ache uma dupla. Todos têm duplas? Pode ir ali. Tá sem dupla? Não, a gente vai precisar de duplinhas. A Laís vai se voluntariar. Ótimo, encontraram as duplas. Agora, quem está aqui nessa fileira pode se afastar. Pode vir para trás. Vamos fazer 2 fileiras. O que eu vou pedir para vocês, então? Vou pedir, a gente vai olhar para a nossa dupla nos olhos. E a gente vai passar 1 minuto olhando a nossa dupla nos olhos. Talvez seja um pouco desconfortável, dê calor, seja estranho. Tudo bem, podemos romper o contato visual quando for possível. A ideia não é que ninguém fique desconfortável, tá? Então, quando eu falar já, vou contabilizar esse minuto. Vocês já estão querendo olhar, né? E a gente vai ver qual a reação, quais os efeitos desse olhar. Vamos lá. Muito bom, isso que você falou, tudo também do dia de hoje, né? Atualmente, como é que a gente está? Cada vez mais olhando para o próprio celular. A gente está perdendo aos poucos essa prática de olhar nos olhos, né? E aí, queria até provocar a gente pensar como é que chegam essas crianças nas nossas casas ou na casa das famílias acolhedoras, frente ao desconhecido. Né? O que isso pode provocar nas crianças, por menores que elas sejam, gente. Então, esse frio na barriga, essa sensação de não saber se olha, se não olha, né? Esse incômodo ali num primeiro momento de estar tão em contato em relação com outra pessoa. Exato. O olhar é a primeira forma de comunicação do ser humano. Um bebê, por mais pequeno que seja prematuro, a primeira coisa que ele vai fazer é grudar o olho. É assim que ele se comunica e é assim que a gente também vai, como você disse, entender como é que ele está se sentindo ou não está, o que ele está comunicando, o que essa criança está me comunicando. Que ela está segura, que ela está apreensiva. Como é que eu vou saber isso? Olhando para ela, né? Fora que esse olho no olho, ele promove uma intimidade. Né? A gente vai se identificando, vai querendo se relacionar com as pessoas que a gente pode olhar nos olhos. É um contato muito íntimo que a gente precisa manter com as crianças, porque é isso. Se a gente não olha, gente, tem uma hora que elas vão deixar de olhar. Né? Como um espelho mesmo. Se a gente atrai o olhar, a gente tem chances de garantir esse olho no olho. Tem muitas pesquisas que mostram que um desenvolvimento de bebês saudáveis, quando você projeta uma figura, a primeira coisa que o bebê faz é procurar um rosto humano. Em detrimento de qualquer outra coisa, um bebê saudável vai procurar um rosto humano. Então, ele já tem essa tendência quando nasce. Mas a gente precisa do ambiente. Eu estou oferecendo o meu rosto humano para ele? Eu estou olhando para ele, buscando esse olhar? Se a gente for pensar no cuidado com as crianças, tem, ainda que não saiba, muitos momentos de cuidado 1 a 1. Troca de fralda, uma hora de banho. Gente, eu faço um monte de troca de fraldas no meu trabalho com o pessoal. Leva em média 3 minutos. É muito rápido, 3 minutos. Todo mundo tem 3 minutos, ainda que numa correria. Se forem 3 minutos de troca de olhares, além de um cuidado físico, isso vai garantir à criança uma experiência de proximidade, de conexão emocional, de vínculo, que é isso que a gente está falando que ela precisa. Vamos passar para o próximo. Então, obrigada, pessoal. O que mais, né? Então, a gente pode fazer ou oferecer às crianças para a construção do vínculo, a comunicação.
Então, falar com a criança, né? A gente fala com a criança, mesmo quando ela ainda não fala verbalmente conosco? Por que a gente tem que falar com a criança, né? Primeiro, o falar ele tem duas funções. Primeiro, a função lúdica, da brincadeira, do tom de voz, do cantar, do mamanhês lá, paparicar o bebê, naquele tom de voz agudo, que gera um prazer na criança, muito gostoso de ver. E o falar também vai ter a função da comunicação. Então, a gente precisa falar com as crianças. É falando com elas que elas passam a entender, que elas passam a aprender vocabulário, né? Em termos de desenvolvimento, como é que a gente espera que uma criança possa se comunicar? Sei lá, tipo, por favor, você pode me passar aí na mesa ou não sei o quê? Se a gente não fala assim com ela. Né? Como é que a gente espera construir um vínculo com uma criança se a gente não dá bom dia quando chega, explica que vai sair quando for a hora de sair? Né? Se a gente não fala com ela, não vai ter como construir vínculo. E aqui o legal também é que a gente fala, mas a gente também precisa escutar. E aí, com crianças que ainda não são não verbais, a gente vai escutar pelos olhos, como a nossa colega trouxe, olhando os sinais que ela está dando para se comunicar, e com as que já falam, a gente vai parar de fato para escutar e ter uma escuta ativa do que ela está falando. Quando as crianças são ouvidas, elas se sentem muito valorizadas, elas se sentem respeitadas, elas se sentem felizes. Elas acreditam e apostam que a gente está ali com elas. Ainda pensando nisso de falar, de comunicar, eu trouxe esse tema da previsibilidade. Não sei se vocês conhecem. Isso é muito importante para a construção de vínculos com a criança e para que ela possa crescer segura. O que é previsibilidade? É ser previsível. Então, a gente é previsível quando a gente é conhecido para a criança, quando a gente pode contar para ela como é que as coisas funcionam, contar para ela como é que aquele dia vai ser, pensando no nosso contexto, contar para ela quando ela vai precisar ficar numa família de apoio no final de semana, contar para ela quando ela vai receber uma visita, por exemplo, da família de origem, explicar as coisas para ela e ser previsível. A gente é previsível tanto nos cuidados diários, quanto nesse cenário maior, né, de acolhimento. Então, a previsibilidade nos cuidados diários é dizer, vamos tomar banho? Agora eu vou trocar sua fralda. Agora a gente vai para a escola. Agora eu vou te levar para uma consulta médica. Amanhã a gente vai tomar uma injeção, uma vacina. Tudo isso faz a gente se tornar o quê? Segura para a criança. Putz, eu posso confiar nessa pessoa. Essa pessoa me fala o que vai acontecer. Ela se comunica comigo, ela respeita a minha subjetividade, a pessoa que eu sou, e ela vai me contando coisas da minha vida que são importantes, que eu preciso saber. E em termos de acolhimento, ainda mais importante, né? A gente precisa ser previsível com as crianças sobre o que vai acontecer em todo o acolhimento. E aí, claro, naquele tema que a gente está sempre falando, né, das transições. As transições, né, as saídas do acolhimento, elas também precisam ser o máximo previsíveis para a criança. Senão, elas não se sentem seguras. E se não se sentem seguras, elas não estão, elas estão tão ansiosas que não estão nem abertas para se desenvolver. Tem muitos estudos já comprovados de que crianças que vivem em contextos de ansiedade, de imprevisibilidade, elas têm um rendimento escolar muito inferior do que as crianças que estão seguras da vida, do que está acontecendo. E claro que no contexto de acolhimento, as coisas são imprevisíveis, as coisas fogem do nosso controle, mas o que é que dá para ser previsível? Né? O que eu posso falar, o que eu sei que eu posso garantir? Bom, o contato físico também é uma forma muito importante da gente se vincular com uma criança. Esse contato físico que vai mostrar para a criança que a gente está aberta,
para ela, para se relacionar emocionalmente com ela, para acolher ela, né, nesse sentido mais amplo. As crianças, elas não sabem se regular sozinhas emocionalmente. Então, como é que a gente vive? A gente vive num estado de calma e coisas ao longo do dia vão tirando a gente desse estado de calma. Então, se eu estou com fome, já me desregulei. Se eu estou no trânsito de São Paulo, já me desregulei. Se alguma coisa acontece da forma que eu não estava esperando, já me desregulei. A gente adulto, né, espero que a gente já consiga se regular sozinho. Tipo, às vezes precisa dar um xingo, estressou, mas consigo voltar ali depois de um tempo para o meu estado de calma. Agora, a gente precisa ensinar as crianças a fazerem isso. Não é uma habilidade que a gente já nasce sabendo, né? É uma coisa que a gente desenvolve. E uma das formas mais importantes e efetivas de regular uma criança emocionalmente é através do contato físico. Esse contato físico não só na hora que desregula, mas o contato físico frequente no dia a dia, que vai trazendo contorno, colo, calor, e nos momentos também de desregulação que possa vir também para conter essa criança, não no sentido de contenção que a gente está mais acostumado a escutar, né? Conter no sentido de holding, de segurar, de sustentar. Sustentar ela, eu acho que é uma palavra melhor que conter, né? E aqui, muito importante, o brincar. Estava vendo, esses dias apareceu lá no meu feed, um textinho lindinho que era: os adultos vivem e as crianças brincam. E ao brincar, elas estão vivendo. Então, as crianças brincam, e é essa forma que elas fazem para descobrir o mundo, para explorar o mundo, para se comunicar com o mundo, para aprender, para viver. E aí, qual que é o nosso papel enquanto cuidador no brincar? Isso eu acho que é até um resultado assim, da pesquisa que eu venho trabalhando. Nos contextos, por exemplo, de acolhimento institucional, o brincar está completamente esquecido. Acho que pelas demandas de trabalho, tem tanta coisa que se preocupam antes que a gente não vê educadores, cuidadores brincando com as crianças. Não vê. No contexto de acolhimento familiar, a gente tem um outro polo que é muito curioso, que a gente vem percebendo, que eu acho que diz até desse momento atual que a gente está no mundo. Na maioria dos cenários, a gente tem famílias acolhedoras tão parceiras, tão preocupadas com o desenvolvimento daquela criança, que elas têm o desejo de fazer o melhor, oferecer o maior estímulo possível, a brincadeira mais gostosa, os brinquedos mais legais. E aí a gente acaba, muitas vezes, caindo num outro ponto, que é o que a gente vem chamando de uma lógica ortopédica. Então, a gente fala, vamos brincar com o bebê? Parece que eu estou falando, vamos fazer fisioterapia no bebê? Olha só como ele vira, olha só, ele não senta, agora vamos ficar sentado. É tummy time. E põe lá o negócio para a criança pegar. Muito bom, né? Quando o pediatra sugere alguma prática, é dever da família cumprir essa prática. Mas, gente, muitas vezes o vínculo, a relação, a diversão, o prazer compartilhado, ele vai ficando cada vez mais de lado. Né? As famílias vão buscando uma performance ali do bebê, na brincadeira, nessa exploração, e esquecem que o papel da família acolhedora é o vínculo, é trabalhar o vínculo. Se for uma criança com condições, por exemplo, de saúde, um desenvolvimento mais atrasado também, aí piora. Nossa, aí se eu fico agoniada. Ai, a pediatra falou que já era para estar sentando, não está sentando, agora a gente só brinca sentado. E a criança lá, coitada, tentando brincar, a gente tenta deixar a criança sentada, não tem mais troca de olhar, que a criança não consegue olhar para a gente. Não tem muito prazer compartilhado, porque às vezes a família está tão focada se ela está virando ou não está virando, que esquece de se relacionar com ela. Aí a gente vai fazendo um trabalho. Mas essa criança já não está fazendo a fisioterapia toda semana? Não, tá, claro, a gente leva. Mas ela já não está indo na TO? Tá sim.
Então, vamos fazer o nosso papel aqui de família acolhedora, de diversão, de prazer compartilhado, de vínculo. Podemos separar uma área do dia em que a gente vai trabalhar mais esse corpinho, a mobilidade, motricidade, mas a gente não pode esquecer desse outro lado do brincar, que é deixar errar, que tem a ver com liberdade, com seguir o ritmo da criança. Se ela quiser ficar com um brinquedo só, fica com o brinquedo o tempo que quiser. Que é estar ali mostrando que você está atento, você está fortalecendo a autoestima dela. Olha só o que você já consegue fazer, sem preocupações com as performances. Nossa, o brincar e o desenvolvimento é um tema que dá, assim, para fazer uma 1000 aulas, é muita coisa. Mas isso que você está falando é super importante. Nem sempre que a criança vai estar brincando, a gente vai estar ali. Né? Como é que a gente vai estar? Tendo preparado... Exato. Preparado um ambiente seguro, pensado em quais são os objetos ou brinquedos mais apropriados para essa idade, deixando por ali, indo atender quando ela precisa de ajuda. Então, tem um conceito que a gente fala do círculo da segurança, que é a fase de exploração, que eu acho que seria esse brincar mais livre, o nosso papel é estar ali de apoio. Putz, se ela precisar, se ela chorar, beleza, eu vou lá pegar. Se eu estou por perto e eu vejo que ela está conseguindo fazer isso, eu faço um comentário. Nossa, olha só como você está conseguindo fazer isso. Né? Uma posição de observador, que às vezes participa, que vai podendo dar liberdade e narrar o que ela está fazendo. Isso já é suficiente, menos ativo, né? Porque é verdade, às vezes a gente pensa, vou brincar com a criança, é só o cuidador muito ativo. Mas e a criança? O que ela tem para oferecer ali que às vezes você vai comentar? Às vezes não. Mas ainda nessa abordagem Pickler, de deixar a criança livre, vão ter os momentos do brincar, por exemplo, numa hora do banho, num momento de cadeia show simples. Né? O brincar nem sempre ele está associado a esse espaço de brinquedos e hora do brincar. Porque é isso, a criança vive através do brincar. Então, você está aqui com uma criança numa sala de espera do médico, ela vai estar tentando brincar com você, né? Mas sim, super importante isso que você falou. Bom, voltamos, né, gente? A gente vai agora terminar essa etapa aqui de conversa, depois a gente vai poder conversar mais entre nós, mas para a gente voltar, eu gostaria muito que vocês pegassem essa folhinha que vocês têm, a caneta, não tem problema, não tem problema. Se tiver um espacinho no papel, tá ótimo. Ótimo, perfeito. Porque, a gente está falando, né? Então, uma recapitulação. A gente está falando de vínculo, a gente está falando de ambiente suficientemente bom, do que a gente precisa oferecer, as famílias precisam oferecer para as crianças acolhidas. A gente falou do olhar, do conversar, do brincar, da previsibilidade, do contato físico. Mas eu acho que ainda está faltando uma coisa super importante do que a gente precisa oferecer. Bom, dito isso, eu gostaria que vocês pegassem a caneta e pensassem um pouquinho para responder a uma pergunta com poucas palavras, uma frase curta, uma coisa curta, né? Aqui mais direcionado para as famílias acolhedoras, e aí depois a gente pensa numa formulação para os serviços. Então, por que é que eu sou família acolhedora? E quem está no serviço, por que é que eu trabalho com crianças acolhidas? Pensem aí numa frase curta, só uma provocação. Bom, gente, queria agradecer todo mundo por ter compartilhado e fazendo um apanhado, né? Dizer que, embora cada uma aqui tenha uma história individual e que a maioria não saiba por que ou como chegou, o que fez chegar nesse universo, o que eu escutei de comum é que vocês seguem nesse trabalho, nesse voluntariado, porque vocês querem estar aqui. Né? Então, tem uma frase da Vera que acho que resume bastante isso, que vai dizer:
As crianças precisam ser cuidadas e essa é uma função inegociável. Quem vai fazer isso, negocia-se. O que elas precisam é de pessoas, e aí família acolhedora, pessoas que trabalham com família acolhedora, pessoas que trabalham no SAICA, em outros ambientes em que elas ficam, pessoas que cuidem delas a partir de um certo desejo de fazer isso, e não apenas por imposição. Então, se não tiver esse desejo, essa coisa que vocês foram chamados de ter sido picada, e aí alguma coisa aqui se transformou, e eu quero estar aqui, né? A Shirley falou, a Lumena falou, eu descobri que era isso que eu queria, né? Isso que eu quero participar dessas transformações, eu quero contribuir para essas famílias, eu quero contribuir para esse desenvolvimento. Sem isso, não dá para permanecer nesse cuidado. E aí, porque não sou romântica, esse desejo, é claro, que precisa estar sustentado pelas equipes técnicas, porque só de desejo a gente não chega em nenhum lugar, né? Só porque a gente quer, infelizmente, uma andorinha só não faz verão. Então, sim, as famílias acolhedoras, os educadores, quem trabalha, precisa querer, eu acredito nisso, mas esse querer precisa estar sustentado numa política maior, né? E como é que os serviços de família acolhedora, as equipes técnicas, podem sustentar esse desejo das famílias? Primeiro de tudo, trazendo clareza de informação do que é ser uma família acolhedora. Oferecendo para suas famílias ou para os seus colaboradores, cuidadores, formações continuadas, tendo muita proximidade com essas pessoas, fazendo com que as famílias ou os profissionais confiem em você enquanto serviço, oferecendo espaços coletivos e individuais para essas pessoas se expressarem, dizerem como elas estão se sentindo no acolhimento, dizerem também como elas estão se sentindo para uma transição. E ter uma escuta ativa disso, não só escutar, mas fazer algo em relação a isso. Reconhecer, a equipe precisa reconhecer esse lugar de importância da família acolhedora em todos os momentos, inclusive nos desacolhimentos, né? Uma coisa que às vezes eu vejo no meu trabalho é que na hora do desacolhimento parece que o vínculo é um problema. E não é, né? O vínculo foi importante até aqui e segue sendo importante no desacolhimento. Previsibilidade com a família acolhedora. Oferecer tempo e processos de transição e pós-transição quando essa criança vai sair. E também se manter próximo da família, mesmo quando ela não está acolhendo. Eu acredito que, né, equipes que promovem isso para suas famílias, aí sim, sustentam esse desejo delas, que é o que elas precisam para oferecer um ambiente seguro e suficientemente bom para as crianças se desenvolverem. Então, quero agradecer vocês por terem vindo, contado as suas histórias também do que motiva vocês a estarem aqui nesse trabalho e dizer que, sem dúvidas, vocês seguem contribuindo e favorecendo, né, a vida de crianças e adolescentes que estão nessa etapa de subjetivação e desenvolvimento tão importantes. E aí, para terminar, trouxe essa frase da psicanalista que eu comentei, Melanie Klein, ela vai falando: o que somos nós? Pensando nessas crianças, né? Tudo de bom e de mal pelo que passamos desde os nossos primeiros dias de vida. Tudo que recebemos do mundo externo e tudo que sentimos do mundo interno. Experiências felizes e tristes, as relações com as pessoas, atividades, interesses e pensamentos de toda sorte, ou seja, tudo que vivemos. Obrigada, gente.